Paz do Senhor, irmãos. É um privilégio estar aqui. Deus é Deus de detalhes, amém? Nós estivemos lá na igreja ontem à noite, em um culto muito especial, onde a presença de Deus foi muito forte em nossos corações, amém? Eu creio que temos aqui um outro público, né? Outros irmãos. Eu fiz parte da primeira equipe da Kairos para a América Latina em 1988. Muitos jovens me perguntaram, quando você foi para o campo e com que idade? Né? A primeira mensagem missionária da minha vida eu ouvi aos 17 anos. Aos 18 anos, eu estava fazendo o curso, 18 e meio, o curso da Kairos, que era por correspondência. E em 89, dia 5 de setembro de 1989, eu saí da sede da minha igreja, da liderança de mocidade da minha igreja, para ir ao Peru como missionária. Fiquei 6 anos no Peru, 3 anos no México, 1 ano na Guatemala e 18 anos no Senegal. E eu me recordei de algo muito especial esta noite, quando vi, não sabia que o vídeo da Meg e do Júlio ia mostrar o Querudundo. O vestido que eu estou vestida hoje foi comprada para inaugurar o posto. Esse vestido é um vestido marroquino, bordado marroquino. E eu buscando uma roupa para inaugurar aquele posto. E eu falei, tu és um Deus de detalhes. Isso nos fala e nos mostra que Deus tem controle de todas as coisas. Esse dia já estava escrito lá em cima. E eu louvo ao Senhor por isso, Ele falou muito comigo. Porque ao ver a igreja do Senegal, que passou no vídeo, foi a primeira plantada na cidade de Rufisque, e ela começou mais ou menos em outubro, setembro de 2003, com a oração de 3 pessoas. Os primeiros convertidos vieram 7 anos depois, de oração, jejum e semeadura. Depois de 7 anos, uma jovenzinha de 7 anos aceitou a Cristo. Hoje Deus falou comigo nesse vídeo, viu, Meg? Obrigada por projetar. Eu quero ler em Lucas no capítulo 2 e no versículo 8. Para meditarmos hoje, rapidamente, naquilo que é boas novas. Ontem, quando eu preguei, trouxe um pouco do histórico da vida dos leprosos e da cidade de Samaria. Hoje eu quero falar somente sobre o que o Espírito de Deus pôs na mente daqueles homens. No capítulo 7, no versículo 9, diz que eles entenderam que eles não poderiam ficar calados, sendo aquele dia de provisão e dia de boas novas. E eu quero perguntar para os irmãos, o que é as boas novas? E eu quero me basear em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 8. Porque nós louvamos a Deus, porque aqui tem uma missão chamada Boas Novas, que está completando 32 anos. E eu sei que Deus tem boas novas para anunciar esta noite ao seu corpo aqui reunido, na continuação da evangelização do mundo. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que vigiavam os campos, que viviam nos campos e guardava os rebanhos. Durante as vigílias da noite, o versículo 9 diz: o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam,
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor, e o anjo disse: não temais. Eis aqui que eu os trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11, a boa nova é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que significa a palavra boas novas? Boas novas significa evangelho, que do latim ou do grego diz evangelium. Isso significa boas novas. No Antigo Testamento, nos dias dos reis, em qualquer comunidade, pobre ou rica, judaica ou não judaica, todo rei tinha um arauto, todo rei tinha um mensageiro, e aquele mensageiro, ele era responsável para ir até as comunidades, anunciar ditos de guerra, ditos de catástrofe, mudança de itinerário para a nação, e também as boas novas. Mais ou menos como os presidentes têm os seus portas-vozes, e os reis do mundo também têm os seus. Quando nós pensamos em evangelho, quando nós pensamos na palavra de Deus, as boas novas do evangelho foi esperada pelos patriarcas. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Dentro desse pacto de chamado estava a bênção de Deus. Ele disse: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E ele fez a promessa das boas novas para um velhinho de 75 anos, que havia deixado sua casa, sua parentela, seu país e seu povo na terra de Ur dos Caldeus. E ele disse: em ti, Abraão, as boas novas para ti é que através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Boas novas para os patriarcas, para os reis. Deus também plantou no tempo dos reis a esperança de boa nova. Davi escreveu no Salmo 96, um dos cânticos de boas novas mais extraordinário do Antigo Testamento: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado, de ser louvado. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque os deuses das nações são falsos, mas o nosso Deus fez o céu e a terra e tudo que nele existe. Boas novas. Deus anunciou aos profetas 750 anos antes da vinda do Messias. Deus entra dentro de Isaías, e dentro de Isaías, Deus fala para ele: Isaías, profetiza a nação de Israel: eis que a virgem engravidará, conceberá e dará luz a um filho, e este filho será Deus forte,
conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, porque o reinado está sobre os seus ombros e jamais terá fim. Boas novas. Deus trouxe patriarcas, reis e profetas. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Malaquias disse duas coisas, uma para a mensagem para a nação e outra para os sacerdotes. Boas novas. Malaquias disse: povo de Deus, vocês guardem a aliança do Senhor dada por Moisés. Não adore deuses falsos. Não siga a religião dos povos pagãos. Sejam fiel ao concerto e à aliança do Senhor. Para os sacerdotes, ele disse: não facilite. Não facilite, não facilite, não facilite a execução do sacrifício. Mantenha o sacrifício intacto. Isso significava que nenhum animal com defeito podia ser apresentado no altar para a expiação de pecados. E Deus se cala. Deus encerra a sua voz. Deus fica calado. Deus está aqui. Sua presença é palpável. Por isso tenhamos temor. Se desligue de tudo que está fora daquela porta. O Espírito de Deus quer descer na sua vida nesta noite de uma maneira diferenciada. Silence. Silêncio divino. Sabe quanto tempo durou? 450 anos. O que aconteceu com o povo de Israel durante o silêncio de Deus? O que aconteceu com a sinagoga durante o silêncio de Deus? O que aconteceu com as famílias durante o silêncio de Deus? O que aconteceu com os jovens durante o silêncio de Deus? A Bíblia diz, a Bíblia narra, que uma noite, como todas as noites, pense aquele grupo de campesinos, naquele local, estava haciendo el cuidado de sus rebaños. Aquellos pastores, como muitas vezes havia ido al campo, llevando sus rebaños, y de una hora a otra, para el cielo, el universo se detiene, el viento queda en su sitio y el cielo se abre y un coral de ángeles aparece. Rabai andaço e andalás. Jesus está aqui nesta noite. E um anjo desce e se põe diante dos pastores e disse para eles: não tenham medo,
começou a era dos patriarcas, reis e profetas, está hoje na terra, na cidade de Davi, nasceu Cristo, o Salvador. Boas novas para todos os povos. O anjo disse para eles: quem era eles? Ninguém. Não tinha título, não era teólogo, não estava no exército, simples campesino. Isso significa que a boa nova é para fraco, é para doente, é quem não pode se curar. É esse que as boas novas abraça e diz: tu pode ter esperança. E a Bíblia diz que o coral de anjos começou a cantar: paz, paz, paz vai vir sobre a terra, paz vai vir sobre a terra. Boas novas. Mas o silêncio de Deus produziu algumas coisas tremendas. O que acontece com você quando Deus não fala contigo? O que acontece com você quando você não ouve a voz de Deus? O que aconteceria conosco nesse congresso se Deus não falasse? O que aconteceria se Deus ficasse 40 anos sem falar com a igreja no Brasil? O que acontece quando Deus não fala com a sua família? Quando Deus não fala na sua empresa? Quando Deus não fala quando você está no Uber? Quando Deus não fala quando você está na administração da escola como diretora de educação? O que acontece quando Deus não fala quando você está sentado naquele banco de universidade aprendendo uma profissão para ser um cidadão de bem no meio dessa nação? O que acontece quando a igreja não fala na banda, não fala no coral, quando Deus não fala no meio do trabalho missionário? O que aconteceria? Estaríamos perdidos. E a Bíblia diz que Deus encontrou, sabe o que, irmão? A ausência da voz de Deus é um problema para a humanidade. Sabe por quê? Quando Jesus, na plenitude dos tempos, veio para a terra, ninguém o reconheceu. Silence de Deus, o tempo do silêncio de Deus, cegou o entendimento, trouxe incredulidade e fez o povo abraçar o mal. Quem era o grupo de justo que esperava as boas novas? Zacarias. E quem mais? Zacarias e sua esposa Isabel. Gente simples. Simeão e Ana. Os pastores e Maria e José. Era pouca gente. Deus pegou esse grupo. E para Maria, as boas novas foi: a moça está lá simples, sem nenhum conhecimento profundo da Torá. E o anjo vai na casa dela: bem-aventurada eres tu entre todas as mulheres de Israel, de Nazaré. O que é isso? É que sabe o que, Maria? É que sobre ti, as boas novas para ti, é que o Espírito de Deus vai te cobrir, e você vai cumprir, e você vai conceber, pelo poder do Espírito Santo, o Filho do Deus Altíssimo vai descer no teu ventre, e você vai dar à luz o Jesus, Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Deus disse para Simeão: vá para o templo, 8 dias depois que Jesus havia nascido, porque lá está a resposta das boas novas para ti. E ele foi como qualquer outro dia e viu que aquele menino era diferenciado, que aquele menino não era como os meninos que vinha para ser circuncidado. Tomou da mão de Maria e disse: Senhor, despede teu servo em paz,
porque meus olhos viu a tua salvação. Tinha um grupo, gente, que sofreu todas as mazelas de não poder estar na sinagoga em destaque. Havia um grupo que conservou sua fé apenas por fidelidade. Havia um grupo que Deus pôde contar com eles a hora de trazer seu filho ao mundo. E a mensagem para nós é: Deus, em nossa geração, nos nossos dias, onde as nações estão na lepra do pecado, na lepra da miséria física, na lepra da destruição financeira, na lepra das guerras, da pornografia, do adultério, do divórcio, da droga, do alcoolismo e dos vícios, meter Jesus dentro de ti, cheio do Espírito Santo, e você saia dessa porta para fora, dizendo: existe uma boa nova chamada Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando Deus me chamou, eu tinha grandes sonhos, e um dos sonhos era ser médica. Meu pai campesino, minha mãe costureira, e ainda por cima se divorcia dela, e ela ficou com 5 filhos. Não quis casar mais, porque somos 3 irmãs e 2 irmãos. Ela disse: não vou casar mais, eu vou lavar roupa, eu vou costurar dia e noite, para dar educação para vocês, e ensinar os caminhos do Senhor. Nós fomos criados ao redor da mesa, no culto doméstico, cantando: só o sangue de Jesus tem poder para libertar. E crescemos, e Deus me chamou, e eu falei: não, vou trabalhar, vou ser médica, vou estudar, para ajudar minha mãe e meus irmãos, porque o meu pai foi e levou tudo. Graças a Deus a história terminou bem, porque onde tem oração, tem milagre, onde tem boa nova, tem mudança. Depois ele aceitou a Cristo, voltou para o Senhor e morreu em casa. E vamos nos encontrar lá no céu um dia, porque o Evangelho é boa nova para transformação e poder de Deus. E Deus falou: filha, você vai para o Peru. E eu fui. Fiquei 6 anos lá, e minha mãe orando para me voltar. Volta, volta Jesus, traz de volta. E de lá Deus me levou para o México. E minha mãe orando: volta Jesus, volta, volta, faz voltar. E eu fui para o Senegal, e fiquei lá 18 anos. E hoje eu viajo por muitos lugares do mundo, levando as boas novas e consolando os obreiros. Uma coisa que eu quero dizer para você: as boas novas têm risco, as boas novas têm renúncia, as boas novas têm hora de angústia, as boas novas têm hora de luta, as boas novas têm hora de dúvida, como o teatro que vimos aqui. As boas novas têm hora de escassez, as boas novas têm horas de desistência mental. Mas as boas novas também têm, sabe o que? Aquilo que Jesus falou para os discípulos, quando eles queriam desistir, disse: fiquem tranquilos, porque eu morri, desci lá no inferno, peguei a chave da mão do diabo, eu ressuscitei, estou vivo para todo sempre, e agora eu vou dizer para vocês: todo o poder é me dado no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. As boas novas também têm
sabedoria, inteligência, provisão, cura divina, portas abertas, homens libertos, mulheres curadas, crianças transformadas nas boas novas. Tem homem disposto a pagar o preço, a sofrer. Sabe por quê? O diabo tem seus homens, mas Deus também tem os dele e os homens de Deus. Eu penso, hoje eu estava falando, né, olhando assombrado a Vânia e o Calais, assombrado. Ele falou, eu não planejava tudo isso, estar onde eu estou. E a gente nunca imaginou estar onde está. Mas eu falei para ele, a gente nunca sabe onde Deus vai nos levar. E Deus precisa hoje desses pastores, aqui nessa geração, nesses dias, para impulsionar a salvação do mundo. Lucas 24, a 50 diz, que Jesus chamou os discípulos no pós-ressurreição. Falou, eu tenho algo para falar para vocês. Era estas palavras que eu falei quando ainda estava convosco. Que importava que o Cristo nascesse, morresse e ressuscitasse. Que em seu nome fosse pregado o arrependimento de pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Soprou neles e deu o Espírito Santo. E disse para eles, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quando eles estavam no capítulo 2 do livro de Atos, que receberam a imersão do Espírito, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, que esses homens experimentaram a ver o Cristo glorificado, de Atos capítulo 1, que ficou 40 dias com ele, comendo, bebendo e dando prova da infalibilidade da ressurreição. Eles atearam em fogo. Isso é a boa nova. Jesus é a boa nova. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus neles fez eles sair de dentro de casa, de onde estava fechado, e enfrentaram o império, porque a boa nova nos faz nos arriscar, sabendo que se morrermos nesta terra, temos um tabernáculo construído lá no céu, não por mãos humanas, mas a cidade do qual o arquiteto e criador é Deus. E eles pregaram, e Atos 4:33 diz, com grande poder, os discípulos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e abundante graça era sobre eles. Quero dizer aos irmãos que em 2003, foi uma das provas mais duras que eu passei no Senegal, 2003, 2004. Eu peguei uma malária neurológica. Eu tive 9 malárias, tive um infarto em 2012, fiz uma esterectomia em 2010, tirei a vesícula em 2013. Olha para mim, você fala, o que é que tem aqui dentro? Jesus de Nazaré, ele está aqui dentro. Mas naquela malária aconteceu algo. Eu já tinha aí 8 anos no Senegal. Já havia sofrido a desesperança de não ver gente aceitar Cristo. Orar, jejuar, semear e não ver retorno. E eu viajei para os Estados Unidos a convite para pregar lá numa conferência missionária. E você sabe que missionário, quando vai falar de algo que não existe, ele quer entrar dentro daquilo que não tem, como se fosse. Sim ou não? Você está apaixonado pelo projeto. E era o Querudundo, Casa de Vida, que Deus tinha colocado no meu coração ser uma ponte de evangelização naquele lugar. E eu voltei com 8 malas da América. Os milagres começaram lá no aeroporto de Tampa. Eram 8 malas de 32 libras cada uma. Começou a pesar as malas.
Em cima, a igreja que me convidou me deu $1.000 de oferta para pagar o excesso de bagagem. E me deu mais $6.000 para comprar uma caminhoneta 1980, um Pajero velho, para sair nas aldeias fazendo campanha de saúde. Você imagina como eu estava de feliz? Isso era uma boa nova para mim. Vou abrir o projeto, vou começar o Querudundo, vou conquistar Rufisque, agora o povo vai aceitar Jesus. As mulheres, eu falava o Olof francês, eu estava feliz. E eu adoeci. Aquela febre durou mais ou menos uns 28 dias a 30 dias, vomitando. Fui parar numa clínica de um palestino chamado Dr. Joseph. E ele falou para mim: você não vai escapar. Porque Rufisque é uma cidade contaminada. Na minha época tinha o problema, o 7º problema ambiental do planeta, porque ela foi capitania dos portos franceses, e em 1960 o Senegal foi independente da França, e eles deixaram aqueles canais, onde traziam os soldados e os barcos, veio as tribos do sul e do norte, e habitaram em Rufisque, e eles são consumidores de pescado, de peixe, em alto nível. Aí tira a cabeça, o rabo, as vísceras do peixe, junto com lixo e casca de verdura, e joga naqueles canais, debaixo de um calor de 40, tanto 50 no calor. Aí junta com o sal do mar, e o lixo, e a lama podre. Você imagina que é uma bomba para a saúde. Muita gente com doença de pele, com úlcera de pele, com alopécia crônica. Em cima, 10.000 pessoas morrem na franja da cama ali. Meningite, cólera, hepatite A e B e malária. Esse era o meu cenário. E eu venho toda feliz. E o mosquito me agarra. Lá dentro da clínica eu acordei um dia e falei: Deus, me leva, tá bom. Me leva. Já não dá mais. Vômito, dor de cabeça, surdez e convulsão. Falei: me leva. Naquela noite que eu tive aquela convulsão, eu não sei quem foi, nunca descobrimos. Entraram naquela casa, e aquelas 8 malas, que tinha um computador, a primeira impressora, um relógio que eu tinha ganhado, um anelzinho de ouro que eu tinha ganhado, porque eu fiz aniversário lá nos Estados Unidos, todos os cartõezinhos de parabéns, não ficou nada. Deixaram a geladeira, fogão e a cama. Eu morava num apartamento embaixo de um prédio onde só tinha muçulmanos. E eu falei: Deus, levantei de manhã e tinha 2 soldados na porta da clínica. Senhora Sônia Maria Mendes, sim, sou eu. Mademoiselle Mendes, oui, c'est moi. Eu quero dizer que entraram na sua casa, as portas estão quebradas, a geladeira, o fogão, a sua guitarra, a sua guitarrinha lá, o seu violão. Aí eu falei: o que aconteceu, senhor Dial? Ele era polícia, ele falou: entraram lá de noite. Eu falei: o senhor não ouviu? Não, roubaram tudo, tudo. E eu esfriei por dentro. Falei: morri, acabou o ministério. Isso é uma má notícia, não é uma boa nova. E eu me lembro que eu tinha os $6.000. Eu tive a santa inteligência, dada por Deus, de pegar um quadro, pegar todas as notas, colocar dentro, fechar o quadro, e o quadro dizia: Jeová é mon berger, l'Éternel é mon berger, rien, je ne manquerai de rien. Sabe o que é que diz? Deus, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Coloquei as notas ali. Quando o seu Dial falou entrar, eu falei: meu Deus, os $6.000. Foi embora o pajeiro.
Acabou o carro. Não pensei em nada mais. E aí eu falei, seu Dial, fiquei boa na hora. Falei, seu Dial, me ajuda. Veio ele e a mulher dele, pegou de um lado e do outro. Falei, me leva no quarto. E me põe em pé na porta. Os livros estavam tudo no chão, as malas, o pequeno armário feito de caixa de compensado, todo aberto e tudo no chão. As roupas melhores tinham ido tudo. Irmãos, eu só queria saber se o quadro estava lá. E eu entrei meia fraca e me encostei na porta. E quando eu olhei, que eu vi aquela bagunça, eu olhei e vi o quadro intacto na parede. E eu falei, Deus, o quadro. E eu comecei a rir. Comecei a rir. Ele, ué, a senhora está roubada, doente, está rindo? Falei, sim, o senhor não entende, só eu que entendo. Naquele momento, Deus me trazia uma boa nova. E sabe qual era a boa nova? Você não vai embora daqui, porque eu vou te curar. Porque assim como eu guardei o quadro com os dólares dentro, eu guardo a sua vida. E se você tiver fé e for fiel à minha palavra e aguentar as provas, você vai ver uma igreja nascer neste lugar para a honra e glória do seu nome. Levante a sua mão. As boas novas está livre para você nesta noite. E Deus quer te capacitar, te salvar, te encher do seu espírito e te usar antes da sua vinda. 29 anos depois, eu estou nesse púlpito, nesta igreja no Vale do Aço, com pessoas que eu tive contato há 26 anos atrás, e uma missionária, casado com uma pessoa que trabalhou nesse lugar. Passa o vídeo da igreja e do centro de saúde. Isso quer dizer, igreja amada de Deus, que as boas novas não se detêm este ano de aniversário, mas Deus levantará o maior exército de evangelização de todos os tempos para as nações da terra, para o estado de Minas e para todo o universo e todo o mundo. Eu fiquei curada, não tinha pele no meu fígado. E aí eu comecei a ver os primeiros cristãos. Inaugurei em 2016 o centro de saúde. Meus melhores amigos é o corpo de imã do Senegal. Tenho amigos na Polícia Federal que são considerados meus pais. Tenho amigo na Polícia Civil que me chama filha e me honra como mulher de Deus. Tenho amigos que quando eu chego no Senegal, vem dançando no meio da rua e dizendo, bem-vindo ao seu país. Porque quando nós vivemos as boas novas do Evangelho, ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Jesus foi as boas novas de Deus para os samaritanos, para os sidônios, para os fenícios, para os judeus, para os gregos e para todo mundo. E hoje ele diz à sua igreja, boas novas para vocês, é continuar anunciando a palavra de Deus até que ele venha. Eu quero encerrar o tópico desta mensagem visualizado. Eu estou feliz porque a Meg e o Júlio e o Levi e o que está a caminho estão indo. Eu era uma, eles são 4.
Hoje tem 28 missionários de 2, 3 nacionalidades no Senegal. Tem um orfanato, um posto médico, uma escola de futebol e 9 igrejas. 9 igrejas. 9 igrejas. 9 igrejas. 9 igrejas. 9 igrejas. Quanto que pode levantar sua mão e dar um glória a Deus? Eu estou falando de um país da janela 1040, com 96% da sua população islâmica, mas um dia, um imã me abraçou e disse: minha filha, se tiver mais gente como você no Brasil, pode mandar para cá, que a gente dá visto e deixa fazer o trabalho. Boas novas. Fique de pé. Pode soltar o vídeo. Eu hoje estou em São Paulo e queria deixar um pedido de oração. Estou feliz pela iniciativa de acolhimento aos estrangeiros. Estou indo para a Jordânia, para um lugar chamado Al-Mafrat. Al-Mafrat, não é esse não, é o do batismo. Al-Mafrat é um refugiados, o maior número de refugiados do mundo. Saiu da Síria para a Jordânia e o rei da Jordânia deu parte do deserto. 650 mil famílias. Não tem água, não tem luz, não tem alimento. No deserto. Me chamaram para ir lá, para traduzir uma equipe e ajudar na triagem de pessoas doentes. Mas algo me tocou. A igreja, quando foi expatriados 20 milhões de sírios, também saiu junto. E Deus, eu falei: Deus, por que essa viagem? Por que o Senhor está abrindo esse caminho? Deus falou: eu quero que você vá. E o Senhor proveu tudo o que precisava. Dia 13 de outubro, eu saio do Brasil. E eu queria que essa igreja lembrasse de mim em suas orações. Vamos passar pela Síria, pela Jordânia, pelo Catar. Só lugar perigoso. Mas eu tenho certeza que Deus está criando uma boa nova para a nação. Ore, porque dia 27 de outubro eu chego dia 24. E dia 27 eu viajo para o México, para cuidar dos missionários, lá onde os 2 missionários morreram afogados. Eles pediram, porque 2 igrejas nasceu depois da morte dos missionários. Lembrem-se de mim, em oração. Se vocês quiserem me ofertar uma consagração, um jejum, um grande missiólogo disse que a melhor maneira de amar uma pessoa é orar por ela. Ore por mim. Eu quero outras Sônias para substituir, porque qualquer dia eu paro. E quem vai me seguir? E eu pergunto: onde está as substitutas, os substitutos para estas nações? Já andei em 10 delas, eu estava contando. E eu falei: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou ninguém, mas o Senhor me levou naquela. E eu quero mostrar para você este vídeo. 2018, o maior batismo de ex-muçulmanos realizado no Senegal. A 250, a 180 quilômetros da capital. Os missionários, numa campanha médica, me deram o privilégio de ver isso. Porque Deus cumprindo sua palavra, já está pronto? Deus cumprindo sua palavra. Ele levantou aquele povo. Teremos o treinamento ano que vem. Eu gostaria de fazer um desafio aqui. Ore pelos novos candidatos. Nós temos uma padaria, nós temos uma granja e mais ou menos 6 mil metros de terras de... Ok, esse mesmo. Ore por isso. Temos um engenheiro agrônomo que foi abandonado pela sua igreja. Ele é casado, tem 3 filhos, era um dos diretores da Celulose Aracruz. Eu espero que os irmãos cubram esse homem de oração, porque o pastor dele morreu, o líder de missão morreu, e ele está lá no CTK comigo, ajudando a fazer a logística do ano que vem. O nome dele é Sérgio Coutinho.
Ele é engenheiro de produção alimentar e quer voltar para o Senegal, para Guiné-Bissau o ano que vem. E ele também fez o 7º semestre de medicina. E ele quer terminar essa carreira para continuar pregando o Evangelho. Eu vou dedicar ao ministério dos irmãos o que vocês vão ver hoje. Porque eu não me sinto representante da Assembleia de Deus de Brasília. Eu sou representante do corpo de Cristo universal, aonde ele estiver. E o que você vai ver aqui vai ser o segmento que a igreja vai fazer. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, igreja de Ipatinga, Assembleia de Deus do Vale do Aço, hoje Deus traz e põe nos joelhos e em seus braços novos campos de trigo para edificar, para expandir e para pregar o Evangelho através desta obra. Pode soltar o vídeo. Ganjai é uma aldeia. Isso foi em 2018. O calor era imenso. Os irmãos foram de Jaganjai, um ônibus apertadinho. Ali nós fomos cantando. Esses são um grupo de jovens que se reuniram para adorar. Aí estão as crianças dançando, porque aí todo mundo dança nos cultos, mas a alegria era imensa. Eu só chorava. Eu levei aí 18 profissionais de saúde, e quem estava no meio dessa campanha, a Meg, foi lá que o Júlio olhou para ela, não sei como, mas olhou, e ela também olhou para ele, e aí está o resultado. Aí está vários médicos, alunos de 2018, de vários lugares do Brasil, e eu estou lá de vermelho, dançando. Ali está a Meg. Irmãos, gente que saiu da feitiçaria, gente que saiu do islamismo, gente que enfrentou perseguição, gente que renunciou ao conforto. A água não era mais limpa, o batistério não era mais bonito, mas aquela multidão, em 1999, existia na presciência de Deus, mas as boas novas chegou, porque alguém foi e pregou, eles se converteram, e ali estavam adolescentes, do pastor Vitor, pastor Daniel, descendo as águas. Eu vi esta maravilha do que as boas novas pode fazer. Pastor Elcio e pastor Daniel. Aí está mais uma jovem, mas o que tocou meu coração foi um homem de 80 anos. Aquele senhor, pastor Elcio e pastor Vitor. Papá, esse papai Tchau, 80 anos, feiticeiro, muçulmano. Ele não queria ninguém naquela aldeia e disse que ia matar os missionários, mas as boas novas matou o Islã, matou o feitiço, e ele aceitou Jesus como seu único e suficiente. Levante a sua mão nesse momento e se comprometa com as boas novas. Eu quero orar. Segure na mão do seu irmão e diga para ele: vamos continuar as boas novas com os estrangeiros, com os que estão em treva, porque é a resposta para o seu trabalho. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento e entregar em tuas mãos esta obra e declarar homem para todas as nações, missionário para todos os povos, para todos os estrangeiros do Brasil, a partir deste lugar. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda autoridade e de todo domínio.